Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Chegou a hora de destrinchar esse primeiro trecho do capítulo 9. No vocabulário anterior eu mandei brasa, hein? 20 palavrinhas destacadas em um único versículo, mas é assim, não se pode negligenciar nenhuma vírgula aqui. Tudo é importante. Hoje nós vamos descobrir o mistério da praga da peste dos animais do faraó. Deus estava bravo com o faraó. Você viu como é que com Deus não se brinca? Sai de baixo quando Deus fica irritado. Estava nervoso com o faraó, mas tudo que é do faraó vai sofrer com ele, até os animais. Vamos então aos detalhes desse primeiro trecho do capítulo 9. Hoje eu vou procurar me aprofundar menos, porque a maioria das palavras foram vistas mesmo. No versículo 1, lê-se: Depois o Senhor disse a Moisés: Entra, Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E isso é exatamente o que diz o capítulo 8:1, menos o Deus dos Hebreus, que também foi apresentado assim no capítulo 7:16. Mas por que Deus dos Hebreus? Já vimos como Deus chamou Abraão no Gênesis 12. Abraão, entre outros lugares, peregrinou por Hebrom. Foi aí que Sara morreu e foi enterrada, no capítulo 23 do Gênesis. E Abraão comprou aquele campo de Macpela para sepultar seus descendentes. Até Jacó pediu para ser enterrado aí. Por isso eu concluí que daí vem o fato de serem chamados hebreus. O que você acha? Quanto ao pedido de Deus para que Faraó deixe ir o povo para que o sirva, eu já deixei vários exemplos, inclusive no vocabulário anterior, que essa é a nossa missão aqui, servir. O versículo 2 começa com por que deveria estar no versículo 1, sendo que é uma justificativa do pedido de Deus, mas não está. Então, vamos detalhar do jeito que veio. Por quê? Se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E por aí se vê que é melhor não deixar Deus irritado, porque quem estiver por perto também vai levar chumbo. Não é à toa que no Apocalipse 18:4 o conselho é para sair da Babilônia dos nossos dias, para não incorrer nas suas pragas, que a mão do Senhor é pesada. Até agora, as pragas, pestes ou pestilências, estavam só no título das histórias anteriores. Mas como aqui entrou no corpo da história, vamos abordar um pouquinho mais sobre elas, porque estão aí, é só prestar atenção. Mas será que cada vírus novo que aparece nos nossos dias são realmente uma praga enviada por Deus? O homem perverso que está no poder conhece muito bem a Bíblia e usa a ciência, que se multiplicou, como previsto em Daniel 12:4, para parecer Deus. Clique em vídeos dos famosos teóricos da conspiração, que eles têm muito conhecimento e compartilham, pois afinal, quando a gente sabe alguma coisa, não é para guardar no bolso nem enterrar, é para compartilhar. Deus diz que Faraó os detém por força, que soa muito estranho quando sabemos que é ele mesmo que está endurecendo o coração de Faraó. Mas fazia tempo que a força não estava aqui. A última vez que apareceu foi no capítulo 1, quando os filhos de Israel foram fortalecidos grandemente e causou medo naquele faraó. Mas observe que Jesus diz em Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, naquele tempo, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. É diferente nos dias de hoje? Outra coisa importante com relação à força. Em Oséias 7,15, Deus está dizendo: Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. E olha que esse recado era para os príncipes e sacerdotes, Que o próprio Deus constituiu. Já Isaías 30,15, Deus dizia ao seu povo que no sossego e na confiança estaria a força, quando o povo estava se preparando para fugir para o Egito. Mas não quiseram. Era assim, é assim, mas não será assim por muito mais tempo. A pestilência será gravíssima, porém, só sobre tudo que pertence ao faraó.
Pois o versículo 4 diz: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Prestou atenção que os filhos de Israel estão no Egito como escravos, mas têm seu próprio gado? Esse capítulo tem muitas palavras sinônimas. Desde o princípio, eu relacionei uma praga com uma peste ou pestilência. Mas é engraçado falar a praga da peste, não é? Depois, diz: O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios. Já vimos no vocabulário do Gênesis 13, quando Abraão e Ló separam-se, que separar e apartar é a mesma coisa. Tanto que o título é separar, mas no corpo da história é apartar. Em Mateus 25:32, o verbo escolhido por Jesus é apartar, quando ele está falando sobre a vida eterna e o castigo eterno, que estão a caminho. Os bodes serão apartados das ovelhas. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas, e os israelitas surgem assim, com todas as letras, só que antes vinham sendo denominados filhos de Israel. Interessante ver como as nomenclaturas vão variando. No versículo 1, eles eram hebreus. Agora são israelitas. Hoje em dia se declaram judeus, um povo que nem tem nada a ver com Judá, nem viveram na Judéia, nem eles, nem seus antepassados. Eles se encaixam no que Paulo diz em Romanos 9:6. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Já em 2 Coríntios 11:22, ele se inclui entre os hebreus, os israelitas, os descendentes de Abraão, etc. Pois em Atos 22:25, ele se autodeclara romano, sendo que no versículo 3, ele tinha dito que era judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Veja bem que Paulo era da família de Benjamim. O homem estava em todas, hein? Eu estou lendo um livro intitulado 1984. Neste livro, eles estão retirando do vocabulário palavras diferentes que significam a mesma coisa. Mas não é à toa, não. É para as pessoas passarem a pensar menos. Bom, o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Mas não vai abandonar os egípcios, pois no Deuteronômio 23:7, Deus aconselha os filhos de Israel a não abominar os egípcios, lembrando justamente esse tempo em que são estrangeiros na terra deles. E o Senhor assinalou um certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Por que amanhã? Só Deus sabe, mas esse combinado já vem desde o capítulo 8. Palavrinha nova aqui, assinalar. Já vimos que sinais não faltam na Bíblia, mas essa palavra é mais uma que é igual, só que diferente. Vai aparecer outra vez, só em Jó 24:16. E veja só como é a antiga malandragem. Eu já te disse que tudo se aprende na Bíblia. Quanto a esse certo tempo, era para logo, né? Amanhã. Quem dera a gente tivesse acesso a este tempo certo também, né? Em 2 Reis 4, versículos 16 e 17, Eliseu prometeu um filho em um tempo determinado a uma mulher sunamita que deveria ser estéril. Ela concebeu e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aí são no mínimo 9 meses, né? Nesse texto, a maldição de Deus é contra a terra do Egito. Mas quando você lê Isaías 24, dos versículos 1 ao 6, vai ver que a maldição é sobre a terra em que estão os israelitas, porque nunca souberam valorizar, reconhecer e muito menos agradecer tudo que Deus fez por eles. E como você já sabe, ai de quem estiver por perto. Segue o versículo 6, confirmando que o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum, o que significa que a praga era matar os bichos, não? Quando a gente ouve peste, parece alguma doença, concorda? Enfim, o gado dos egípcios morreu, porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum, ou seja, até os animais Deus sabe diferenciar a quem pertencem.
Mas olha que interessante o que diz em Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Mais de 500 anos antes de Jesus já era assim. O povo entende menos que os animais. Porém, está na hora de sair dessa anestesia geral e entender o que está escrito na Bíblia. Tem muita gente ajudando na sua internet. O último versículo desse trecho diz: E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo, só de raiva. Aí fica uma pergunta, ou duas, ou três. Será que compraram do gado dos israelitas se ficaram sem nenhum? Ou simplesmente tomaram, já que eram escravos? Ou ainda, o que fizeram com tanto animal morto? Perguntas sem resposta. Deus sabe como endurecer o coração das pessoas para realizarem seu intento. Ele vai usar essa mesma estratégia em Josué 11:20 e em Deuteronômio 2:30. Moisés diz que foi isso mesmo que aconteceu na história de Números 21, dos versículos 21 a 35. Parece que Deus endureceu o coração do povo também em Isaías 6, versículo 10, que Jesus até se refere em João 12:40. Mas não é só Deus que endurece os corações, não. Às vezes, o próprio povo endurece a cerviz, como Estevão diz em Atos 7:51, baseado no que se lê em Jeremias 7:26. Tá aí, Deus fez tudo o que podia, mas como diz Jeremias 7:28, uma gente é essa que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a correção. Por isso, o fim final está determinado. Até a música da Marina Morena diz: Eu já perdoei tantas vezes. Agora é hora de se preparar para o encontro com Deus e caprichar na nossa oferta enquanto ainda estamos aqui. Ainda temos tempo. A Bíblia, sem maquiagem, volta logo para ler a segunda história. E aí vem mais pragas. Se prepara que agora vai doer. Até logo.